Você sabia que a integração de diferentes sistemas em uma obra de Light Steel Frame deve ser planejada antes do início da construção? Neste vídeo eu vou te mostrar como isso pode te ajudar a evitar atrasos e fazer com que você aproveite ao máximo da velocidade que esse método construtivo oferece. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vic Engenharia. Na Vic Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras em Light Steel Frame. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 16 na nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E nessa aula eu quero te apresentar, te explicar a importância de fazer o planejamento dos diferentes sistemas que a gente tem além do steel frame em si, os chamados custos extras da obra, a importância de você planejá-los desde o início, antes de começar a construção, para que você aproveite e tenha realmente a sua obra pronta em um prazo muito bom. A gente tem que lembrar que esses itens extras devem ser considerados também no planejamento, no orçamento, porque você vai mudar para casa com certeza com eles definidos. Ou alguns eu vou explicar aqui com pelo menos a infraestrutura preparada, se você vai fazer esse investimento mais à frente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever no nosso canal, assista todos os outros vídeos que a gente tem da nossa série, tudo sobre o Light Steel Frame. Vamos começar então. O primeiro ponto aqui que eu quero falar, já falei na nossa introdução, é a importância desse planejamento antecipado. Eu vou listar aqui algumas opções que a gente tem nesses custos extras que às vezes a gente acaba esquecendo, que não entra naquela continha quando a gente sai perguntando aí qual que é o custo por metro quadrado, e por muitas vezes pode ser um custo relevante que você pretende fazer ali na sua casa para deixar ela 100% pronta. Então vou te explicar aqui como fazer esse planejamento, qual que é o melhor momento para fazer o planejamento. O importante é fazê-lo antes da obra começar. O importante é fazê-lo até na fase de estudo de viabilidade. A gente está falando muito aqui no nosso canal, a gente está pregando muito sobre a importância do estudo de viabilidade, que é você fazer um projeto base, um projeto preliminar, e aí a partir desse estudo de viabilidade levantar todos os custos que você pretende ter para sua construção. Ah, Vitor, mas não vou fazer isso agora. Planeja, faça o levantamento desses custos, coloque, analisa, para você entender como é que vai ficar com o todo. Nesse momento, vai que você fazendo uma organização financeira, você não consegue já investir naquilo que você achava que você ia investir só lá na frente. Então, às vezes, um planejamento te ajuda a ter mais clareza, às vezes não, ajuda você a ter mais clareza para que, quem sabe, você não fazer coisas que você achava que ia fazer só lá para frente, você já fazer agora durante a sua construção. Sem contar outras coisas que é importante você até deixar a infraestrutura pronta para não ter muito trabalho, não ter trabalhos chatos depois. A importância desse planejamento também é porque afeta totalmente, impacta a execução, principalmente quando a gente fala de um método construtivo como o Light Steel Frame, que uma das principais vantagens é a velocidade. É muito importante que se planeje isso antes, porque se você não planeja todos esses itens extras antes, às vezes você vai estar lá durante a obra. Nossa, eu quero pôr isso aqui. E aí vai, traz a obra para todas as equipes que já estão mobilizadas ali para a sua obra. E prestador de serviço trabalham por tempo, então se ele vai ter um tempo ali ocioso na sua obra, que ele vai ter que sair, às vezes depois voltar, ele vai te cobrar um aditivo, porque ele não pode ficar parado, ele vai ter que buscar serviço em outras vezes, às vezes ele não vai ter esse serviço, porque ele está planejado, organizado para a sua obra, então afeta toda uma cadeia. Então é muito importante que já esteja mapeado todos esses pontos para que você não se atrapalhe e às vezes até gaste mais simplesmente por não planejar. E é tão simples, são coisas, itens. Aqui na Vic, até antes da gente, quando a gente inicia um processo com o cliente, a gente já tem um mapa aqui, um círculo, que a gente vai listando junto com o cliente cada item que ele pretende pôr na casa. Então a gente vai listando todas as possibilidades, até aquelas que ele nem pensava, vamos explicando, porque vai que você não pensava, mas pô, vale a pena, vamos pelo menos levantar os custos no estudo de viabilidade para ver se a gente consegue encaixar dentro do orçamento que a gente espera. Então é muito importante mapear. Começando desses sistemas, o primeiro que eu quero falar é a energia solar.
Muito importante, hoje a maior parte das pessoas estão colocando energia solar, principalmente quando a gente começa em construções de médio alto padrão, já estão investindo num sistema de energia solar. E na maioria das vezes a gente precisa de uma infraestrutura ali para energia solar, passar alguns conduítes para o pessoal que vai até o quadro de energia. Então tudo isso precisa de ser mapeado antes da construção, para que não chega. Já teve uma obra, por exemplo, vai pôr energia solar. E aí o cliente falou, depois do momento que a gente já estava com as paredes plaqueadas internas, então aí gera todo um transtorno, a gente tem que tirar todas as placas, alguém passar o conduíte, que às vezes nem a pessoa própria que passa o conduíte, tem que fazer um aditivo com o cara que está passando a elétrica ali para ele passar esse conduíte, deixar preparado. Então isso acaba gerando um transtorno gigante na obra e tempo a mais de serviço que nem sempre é computado ali, né? Porque são várias coisinhas, às vezes a gente não fica parando para computar esses dias, mas são dias a mais que às vezes a gente poderia ter tido a obra num tempo menor e acaba sendo às vezes prejuízo, porque, sendo bem sincero, para a gente prestador de serviço, esses custos, por mais que a gente às vezes cobre esse aditivo, sempre, eu diria que na maioria das vezes a gente vai ficar no prejuízo, porque às vezes são itens imensuráveis em questão de valor. Então é muito importante, ter mapeado. Precisa de infraestrutura? Se eu não me engano, hoje tem alguns sistemas que até nem precisa dessa infraestrutura, mas é importante. Vamos colocar, ou penso em colocar daqui a um ano. Vamos conversar, vamos ver aqui as opções, que sistema que você quer pôr. Mesmo que você não vá colocar, vamos ver aqui algumas possibilidades com fornecedores da sua região, para ver como é que é o sistema de energia solar que ele oferece, como é que está esse sistema, que tipo se precisa de alguma infraestrutura para deixar preparado, que você já deixa tudo. Esse custo de uma infraestrutura, se for no caso de precisar, é um custo muito baixo, perto de depois você estar lá com a casa pintada, tudo, e ter que abrir parede para poder passar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Então, a gente pode conversar, pode alinhar com a pessoa, já ver como é que está o sistema, que está sempre se atualizando, e planejar e deixar organizado da melhor forma possível. Então, muito bom, importante se atentar. Segundo ponto que eu coloquei aqui é a aspiração central. A aspiração central não era muito comum até esses dias, mas está começando a se usar bastante, já colocar pontos de aspiração central na casa. E aí você só puxa ali a tubulação, engata a ponta ali para você ir aspirando por cômodo, para não ter que ficar passando toda hora, ter que mudar fio para lá e para cá na casa. Então é muito interessante também. E às vezes nem é um custo tão alto pela praticidade, dependendo, claro, do padrão da casa que você tiver construído. Então é importante também, porque como é um ponto que vai estar ali dentro da parede, é importante alinhar antes, ver as opções que tem no mercado também, quem que atende na sua região, escolher os pontos, definir os pontos antecipadamente, se você for colocar, definir os pontos, a gente já posicionar esses pontos em projeto também, porque olha aqui, olha, por exemplo, uma treliça de steel frame, são várias estruturas, às vezes pode ter algum ponto ali que você escolheu, e aí, normalmente, às vezes pode ter uma estrutura assim em pé, e aí aquele ponto precisa ficar exatamente nessa altura aqui. E aí a gente não planejou antes, chega lá na obra, vamos ter que deslocar. Vitor, às vezes só deslocar um pouquinho, 30 centímetros pro lado, não tem problema. Não, às vezes tem problema sim. Às vezes não é exatamente aquele ponto que você queria. Às vezes tem um móvel ali e tudo. Então é muito importante planejar antes para não ter esse tipo de transtorno. Terceiro ponto aqui, aquecimento de piso. Também vem começando a ser utilizado bastante. Às vezes as pessoas pensam que aquecimento de piso é importante e usado só ali para regiões muito frias, mas o aquecimento de piso também é muito importante para conter a umidade interna da casa. Então, tanto para áreas de frio, né, para realmente aquecer esse piso, mas tanto para o dia a dia ali, ele pode ser muito importante para a sua casa. Claro, tudo vai de acordo com o padrão construtivo que você for ter. Mas se você pretende, também é muito importante, porque o aquecimento de piso vai
vai entrar no meio da obra ali num momento muito importante, ele vai prolongar um pouquinho o prazo ali da obra, porque precisa de ser ajustado ele, colocado, posicionado ali também tem toda a infraestrutura ali que precisa de ser colocada. Então a gente precisa antecipadamente saber que se vai ter, onde que vai ficar o ponto ali de adequação da temperatura. Então é muito importante que a gente saiba antes para planejar tudo isso, planejar com o fornecedor. Tudo isso que eu vou falar também é muito importante, que eu estou falando é muito importante também para alinhamento até durante a obra. Hoje uma obra, por exemplo, de steel frame que a gente tem 200 metros quadrados, a gente vai fazer ela em 6, 7 meses. Então 6, 7 meses passam muito rápido. A gente precisa, no início da obra, já saber quem que vão ser todos os fornecedores da obra, porque todos trabalham com agenda, então a gente já precisa encaixar mais ou menos a agenda ali no planejamento, organizar o planejamento, porque senão vai chegar no momento ali a gente não vai ter o fornecedor disponível. E aí a obra que era para demorar 6, 7 meses vai demorar 9, 10 ou quiçá um ano. Muito importante então também pensar isso. Outra questão, automação residencial. Se vai ser cabeada, se não vai ser cabeada, tudo precisa ser analisado antes, porque às vezes você não planeja antes, deixa para depois, aí você tem que simplesmente aceitar uma solução ou ter um transtorno de ficar abrindo parede. Então estude. Hoje, quanto mais a gente fala de casas de alto padrão, fazer uma casa sem automação é quase que impossível, né? Praticamente todas as casas estão colocando automação, porque toda a praticidade, tecnologia que envolve hoje o nosso dia a dia, acaba todo mundo optando por ter uma automação e valoriza também a casa para uma futura venda. Acaba sendo muito importante ter. Então é bom também planejar. Às vezes às vezes não tem muito conduíte que você vai ter que passar, então a gente precisa, novamente, tem regiões aqui que a gente não pode simplesmente sair cortando a estrutura aqui e passar. Então precisamos saber onde que vai ser esses conduítes, fazendo o projeto antecipadamente, fazendo a compatibilização dos dois projetos, para que depois ver quem que vai fazer também o serviço, para que depois, na hora que começar a obra, a gente não tenha esse tipo de transtorno. Falando de automação, por exemplo, vai ter os conduítes ali, às vezes a gente pode combinar com o próprio eletricista, mas aí a gente pode, fazendo uma negociação desde o início da obra, ele estando ciente, às vezes a gente consegue um negócio muito, às vezes não, com certeza a gente vai conseguir um negócio muito melhor do que fechamos só a elétrica com ele, depois chega no meio da obra, resolvi pôr automação na minha casa, aí tem mais lá tanto de conduíte para passar, ele vai te cobrar um aditivo muito maior do que se você tivesse fechado lá no início. Então às vezes tem economias que a gente acha que está ganhando, mas falando de obra, sempre a gente sai perdendo. Ou se não é você que sai perdendo, às vezes você está sendo injusto como prestador de serviço. Então se você é uma pessoa honesta, que quer que todo mundo realmente, não vou falar que a gente ficar todo mundo rico na sua obra, mas que todo mundo realmente trabalhe confortável ali na sua obra, tenha condições de trabalhar de forma confortável e te entregar o melhor serviço, planeja antes, organiza, deixa todo mundo ciente sobre aquilo, para a pessoa já te passar um preço, já está tudo planejado, já estar dentro do planejamento dela também, voltando àquela ideia que eu falei no início. Todo mundo, numa obra, prestador de serviço, já pensa ali, a gente organiza o prazo que a gente vai estar na sua obra. Então, se começa a situação aqui, a situação ali, por não estar planejado, às vezes não é nem maldade. Ele realmente precisa de cobrar um aditivo que seria maior do que se tivesse planejado lá no início, porque ele está planejado outro serviço, talvez ele vai ter que arrumar uma outra pessoa para ele ir soltando outro serviço, porque ele vai demorar um pouquinho mais na sua. Então é tudo logística de prestação de serviço. Por isso é muito importante essa organização e o planejamento. Outro ponto que às vezes as pessoas deixam de lado principalmente no orçamento, vou fazer depois, mas terreno aqui na região de São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos terrenos de 1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros, 20.000 metros. Recentemente a gente teve uma construção de um terreno de 20.000 metros, terrenos de sítio. Então todos esses terrenos são terrenos que com certeza precisam de paisagismo e vai ter um paisagismo. E o paisagismo, ele tem vários fatores. Às vezes o paisagismo, igual que a gente trabalha com projetos pensados com arquitetura bioclimática. Às vezes vai ter uma
planta ali que vai ser estratégica que a gente vai colocar no projeto para proteger uma fachada de uma residência solar, de uma forma para deixar a casa mais fresca. Se a gente não planeja tudo isso antes, acaba que, ou se você não faz a arquitetura pensando nisso, não vai ter uma estratégia dessa maneira, ou se você não planeja, por exemplo, e deixa tudo para depois, aí você faz toda a construção, depois planeja, vou colocar, faz um paisagismo, coloca essa árvore aqui, essa ali, não recebe, e aí você contrata o paisagista que não vai, às vezes não vai se importar com os outros sistemas que tem na construção, tipo, te perguntar onde que está passando a tubulação hidráulica, essas coisas. Às vezes você pode causar um transtorno, dependendo do tipo de árvore, do tipo de raiz que essa árvore vai ter. Por isso, acaba se atrapalhando ali com a sua construção. Às vezes você não teve tempo de acompanhar e saber que está passando ali uma linha de tubulação. Então tudo isso é transtorno que pode ser evitado antes, que a gente já planeja, já pensa todas as plantas que vão ter, que tipo de ação que essa planta vai ter no solo, que aí já está passando tubulação, é melhor a gente passar essa tubulação por outro caminho. A gente já vai esquematizando isso. Você vai precisar de uma irrigação, terrenos muito grandes, é importante a irrigação, então se já vai ter irrigação, como é que vai sair essa água, de onde vai se bombear essa água. Então tudo isso vai sendo planejado, você vai precisar de uma cisterna para armazenar água e fazer a irrigação desse jardim. Se vai ter automação na sua casa, então você pode automatizar essa irrigação também. Imagina você ter que planejar tudo isso depois com a sua casa feita, ter que ficar rasgando o solo que está lá já bonitinho. Não faz sentido, né? Tudo isso pode ser planejado antes. A gente entende que sempre quando chega cliente, a gente vê a ansiedade ali do cliente de vocês quererem começar logo a construção. Porém, tenho certeza, e é por experiência, você passar um tempinho, 1 mês a mais, 2 meses a mais, planejando, pensando todos esses fatores, você vai com certeza ganhar 3 da sua obra. Porque depois você não vai ficar dando jeito. E por experiência também de lidar com os prestadores de serviço todo dia. O prestador de serviço, quando começa a ter esse tipo de situação, começa a desanimar da obra. Pô, toda hora tem um aditivo, toda hora tem uma coisa a mais, a gente não consegue fazer o nosso serviço. Começa todo mundo ali ficar incomodado. Então, tendo tudo alinhado, olha, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Já é esse prestador, os que vão se chocar, a gente já coloca para conversar junto. A obra com certeza flui muito melhor. Outro ponto é a marcenaria. Às vezes a marcenaria também não é considerado no custo, no estudo de viabilidade. E dependendo do porte da casa, ela pode ser bastante considerável. E outro ponto que eu gosto de falar bastante da questão da marcenaria, por mais que a marcenaria vai entrar ali no fim da obra, é muito importante já ter ela alinhada, orçamento, quem que vai ser o fornecedor. Porque você não vai mudar para sua casa sem a marcenaria. Então, é muito importante a gente já mapear, já planejar, ver um momento ali que já daria para o pessoal fazer a medição para começar a produzir essa marcenaria. Porque a hora que a gente estiver ali pronto, com a bancada, com as bancadas, com a pintura feita ali, a sua marcenaria já vai estar pronta. Agora, se a gente não coloca tudo isso no planejamento, a gente vai terminar a casa, e aí vai vir a marcenaria, e você ainda vai ter mais 60, 90 dias para frente para ter a sua marcenaria ali. Então, por que não já colocar no orçamento, já colocar no início da obra, dentro do planejamento, para que você possa aproveitar disso? E dentro da marcenaria a gente fala de eletrodomésticos também. Os eletrodomésticos que vão estar envolvidos ali com a marcenaria, é muito importante comprar eles juntos também, porque você vai ter uma torre ali de ar-condicionado e forno elétrico, já precisa de saber o tamanho certinho para marcenaria, fogão, lava-louça, tudo isso, geladeira, todos os eletrodomésticos, você já precisa de saber para compatibilizar eles ali certinho com a marcenaria. E a hora que sua casa estiver pronta, ela realmente estar pronta. Você montar um planejamento de X tempo para a obra, X tempo da obra ali, você vai ter realmente a sua casa 100% pronta, você não vai ter que preocupar mais nada de obra. E o custo também, se você está planejado aquele custo, também. Você vai colocar tudo dentro do custo e aí não vai ter que preocupar com mais nenhum custo para sua casa. Outros pontos é projeto luminotécnico.
Às vezes é muito comum, você não contrata um projeto de interiores, um projeto de acabamento ali de interiores, e aí faz o projeto elétrico. O projetista elétrico vai colocar só um pontinho de luz no meio de cada ambiente. Só que sua casa não é um padrão para isso. Sua casa é um padrão para ter um projeto realmente luminotécnico, com pontos bem distribuídos para você ter o máximo de conforto ali na sua casa. Você está investindo na sua casa para ter uma casa extremamente confortável. E a luz faz parte disso. Então, se você não planeja isso e deixa para planejar lá na frente, às vezes você está com gesso, toda a estruturação do gesso toda pronta, e aí você resolve fazer o projeto luminotécnico. E aí não se sabe como é que foi montada essa estrutura do forro, e às vezes você tem uma estrutura ali, dependendo da luminária que você for escolher, não dá para você colocar luminária porque tem uma estrutura ali. Aí já começa os retrabalhos, já começa os transtornos que poderiam ser evitados lá no início, fazendo um projeto luminotécnico, compatibilizando com esse projeto de forro, para a hora que chegar o momento, já está tudo esquematizado. O eletricista, no momento dele cortar o forro, ele já vai cortar todos os pontos, então vai facilitar bastante. E o outro é ar-condicionado. Ar-condicionado precisa ser pensado lá também no início, lá na fase de projeto arquitetônico, primeiro projeto arquitetônico, definir onde vai ser os pontos de ar-condicionado, dependendo do projetista, se for um projetista voltado para conforto térmico, ele vai calcular a potência ideal do ar-condicionado para o seu ambiente. Depois o projetista elétrico vai dimensionar ali a carga elétrica necessária para aquele ar-condicionado, mas o ideal é já projetar o melhor ar-condicionado para garantir o conforto ali do seu ambiente, de acordo com a carga térmica que seu ambiente vai receber, para realmente você ter uma eficiência energética boa na sua casa. Falando do steel frame em si, quando tudo isso é pensado, você vai economizar muito, porque steel frame é uma casa que é isolante. Acaba sendo muito favorável fazer tudo isso bem pensado. E aí é muito importante pensar sobre os pontos do ar-condicionado, como eles vão passar, onde que vai ficar a condensadora. Às vezes também a gente sofre muito em obra porque não foi planejado onde vai ficar a condensadora. A condensadora é aquele equipamento que fica do lado externo da casa. E aí, a partir do momento que não é pensado, aí vai lá a gente em obra. Pô, tem que pensar. Aí às vezes vai ficar um lugar muito longe de onde fica o aparelho, aí você vai ter uma tubulação que vai ter que atravessar toda a casa. Além de o cobre um dos itens mais caros, né? Então você vai ter um longo caminho de cobre, e aí às vezes você vai ter um longo caminho que tem várias estruturinhas aqui para poder passar. Então às vezes vai dar muito trabalho se não foi planejado antecipadamente onde passar isso. Então pode causar um transtorno, igual novamente, a gente não pode sair cortando a estrutura de qualquer jeito para passar itens de infraestrutura. Agora, sendo planejado antes, em fase de projeto, a gente faz todos os 3D bonitinho, analisa os melhores caminhos, que a hora que chegar na obra, o cara do ar-condicionado vai só posicionar, vai passar tudo e pronto, vai descer o dreno, a gente já pensa o melhor lugar para descer esse dreno tudo certinho. Então a gente evita muito problema pensando também o ar-condicionado e posição da condensadora, muito importante. Hoje é isso que eu queria passar para vocês sobre esses outros sistemas. A gente gosta de chamar de custos extras da construção, que nem sempre as pessoas lembram, principalmente no início ali, quando estão olhando o custo de construção, perguntando aqui, lá, qual que é o custo por metro quadrado da construção. E são custos que fazem muita diferença, às vezes, no seu orçamento final, para você ter sua casa totalmente completa. E aí o que eu quis passar aqui, que vai fazer diferença no planejamento da sua obra, porque se você não pensar tudo isso antes, vai fazer sua obra atrasar. Então, por favor, você que está planejando construir, está vendo esse vídeo, pegue todos esses itens, pensa, eu quero isso, eu não quero. Já conversa com o seu projetista. Se você ainda não tem projetista, conversa com a gente. Olha, a gente vai mapear todos os itens, todas as possibilidades para a gente ir planejando, para a gente ter o menor dor de cabeça possível no caminho durante a obra. E eu tenho certeza, fazendo tudo isso, mapeando tudo isso antes, entendendo, encontrando, vendo quais serão os fornecedores, alinhando com o fornecedor como é o sistema, como que ele faz, como que fica melhor para ele, como que vai ficar melhor para a gente, alinhando
os prestadores de serviço que vão se bater ali na obra, né, no momento em que cada um estiver fazendo o seu serviço, os dois se alinharem, com certeza a obra vai fluir muito bem, você vai ter sua obra em um tempo menor do que o que você esperava. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo para ajudar a gente a chegar em mais pessoas que estão planejando construir, pessoas que estão planejando construir em Light Steel Frame principalmente. Compartilhe com todas essas pessoas. Se você é profissional também, muito importante você acompanhar tudo isso que a gente está falando aqui, é por experiência própria de obra, de coisas que a gente sentiu, sofreu, que realmente deu errado e que principalmente é por não fazerem isso desde o início. Às vezes a gente tem muito disso de querer começar logo, só que nem sempre o começar logo vai ser bom para nenhum dos lados, nem para os profissionais, nem para o cliente final, então acaba só trazendo atritos na relação e problemas durante a obra e acaba atrapalhando todos os que vão trabalhar, o cliente tendo muita dor de cabeça, tendo muito problema, sofrendo muito. Então, muito importante, atente a tudo isso, passe, se for preciso ficar mais um mês alinhando os pontos para poder iniciar a obra, fique mais um mês, tá bom? Fica com esse vídeo, amanhã a gente vem com um novo vídeo na nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. Até amanhã!